Oi, gente de todo o meu querido Brasil. Graça e paz para todos vocês. Eu sou o teu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Sou muito grato a você, meu irmão, minha irmã, pelos seus inscritos. Agradeço de todo o coração por você estar sempre em contato com o meu canal. Eu quero te agradecer de todo o meu coração. E eu tenho uma palavra para nós neste momento. E a palavra que talvez você vai ficar um pouco chocado em ouvir, mas a palavra é essa: o diabo verdadeiro e o diabo falso. O diabo verdadeiro e o falso. O falso existe? O falso, sim. Existe o verdadeiro? Sim. E eu vou provar para vocês que esta palavra diabo, que tem trazido medo, tem chocado o mundo, o povo tem ficado aterrorizado, tem trazido terror, principalmente para os religiosos. Eles têm temor e tremor deste nome. E eles não sabem que este nome é apenas um adjetivo. Isso não existe. Foi criado pela religião. A religião criou esse demônio, criou esse diabo e trouxe para dentro, para o seu meio. E isso tem assustado o povo, porque isso foi criado há muitos anos atrás, há 1700 anos atrás, pela Igreja Romana. Eles criaram, mas vindo esse movimento evangélico, eles colocaram mais lenha na fogueira e fizeram ainda mais pressão em cima deste nome. Mas por que então, irmão Nilson? Eles criaram esse diabo ou esse demônio para trazer medo para o povo, para que o povo tivesse medo desse tal de diabo, que tem poder, ele tem o mesmo poder do Criador, o Deus Todo-Poderoso. Ele manda, ele domina. Deus na cabeça dos religiosos. Ele domina a terra. A terra é dominada por ele. Tudo que acontece neste mundo é causada por ele. Joga a culpa em cima dele. É ele que é culpado. É a doença, é ele. As drogas, é ele. Assassinato, é ele. Separação de marido e mulher, é o diabo. Todo mal que acontece na face da terra é procedência da nossa própria carne. É desse. A carne. Essa carne não se converte. Essa carne não se santifica. Não existe jeito para essa matéria. Essa matéria, ela veio da terra e para a terra ela retorna. Porque o próprio Jesus disse em João 6,66, as minhas palavras são espírito e são vida, e a carne para nada, ela não serve para nada, porque o espírito está pronto, mas a carne não serve para nada. Então todo mal que vem sobre a humanidade procede do homem. O homem é mau. Nós olhamos para esse título, diabo, quer dizer acusador, Satanás, opositor. Eu quero provar, eu sei que o tempo é pouco, mas eu quero provar dentro desta palavra a vocês. O que é um adjetivo? Para que vocês entendam o que é um adjetivo,
eu quero mais ou menos facilitar o que é. A palavra, um adjetivo, é como um achismo. Você acha. Você diz para uma moça, você é bonita, mesmo que ela não seja, mas você é quem está dizendo. Você é inteligente, ainda que não seja, mas você está dizendo. Você é rica, ainda que ela não seja. Você é inteligente, ainda que essa pessoa não seja. Você é forte, ainda que essa pessoa não seja. Isso é o seu achismo, eu acho. Então, esse tal de diabo é um achar, é um achismo da religião. A religião criou isso para trazer medo para o povo, porque somente as palavras de um homem não poderia trazer medo para o povo, mas quando colocou um ser, esse ser tem poder para matar, destruir, levar o homem à destruição. Então isso trouxe temor e tremor para a humanidade. Irmão Nilson, então, na verdade, o diabo não existe? Não existe. Biblicamente, aqui dentro desse livro não existe. Foi criado pela religião. Você vai nos campos de futebol, não existe. Você não vê manifestação nos campos de futebol. Nos bailes de funk, você não vê a manifestação desse diabo lá. Você vai no carnaval, você não vê. Você vai qualquer tipo de cabaré, seja ele qual for, nas passeatas de homossexual, aonde você for, dentro dos bar, qualquer lugar, quando há conflito entre a polícia e os traficantes, não existe. Aonde esses diabos estão? Estão no lugar aonde eles criaram. Quem criou isso? A religião. A religião criou e sustenta eles. Eles são sustentados pela religião. Eles gostam de estar no meio de um povo que acredita numa coisa que não existe. Então ele se sente bem ali dentro, no meio deste povo. Então você olhando para essa palavra, você vê que desde lá dos tempos antigos, você não vê falar em diabo, você vê falar em Satanás. Aonde você viu falar em Satanás, em diabo? Aqui nos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, você encontra esse tal de diabo e esse tal de Satanás. Todo aquele que opõe na vida de alguém, que tenta opor na vida dele, é um Satanás. Todo aquele que acusa é um diabo. E aonde você recebe a acusação? Dentro dos lugares chamado igreja. É o lugar que você mais é acusado. Ali este acusa, dia e noite, sem cessar você é acusado. Por mínimas coisas que você faz, você recebe acusação. Você, muitas vezes, pessoas opõem na sua vida o que você deve e o que você não deve fazer. Esse é o Satanás. Então, olhando para a Bíblia, quando Jesus disse para Pedro, no capítulo 16, versículo ali 20, 21, 22 de Mateus, ele diz que em breve ele seria entregue nas mãos dos homens, os homens iam o crucificar. Ele ia ser morto. Pedro chamou ele de lado e diz, não, isso não vai acontecer. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Tentando opor na vida de Jesus. E o que Jesus disse? Acho que no versículo 23. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque ele estava querendo opor na vida do Filho de Deus, aquele que veio para fazer o que tinha que ser feito, ninguém podia impedir. Então, olhando para aquele que está acusando, aquele que acusa uma pessoa, é um diabo. Porque ele fez isso. Porque ela está andando com a roupa assim.
Ah, porque ela cortou o cabelo. Ah, porque ela está usando batom. Ah, porque ela está usando isso. Ah, porque ele bebeu uma cerveja, porque bebeu isso. É porque ele está usando bermuda. É porque. Esse é um diabo. E aonde esse diabo está? Dentro da chamada religiões. Principalmente os movimentos evangélicos. Eles dizem, existe uma mentira. Diz que começou lá no céu e houve um reboliço, uma guerra no céu. E ele foi jogado para a terra. Isso é uma mentira. Isso não existe. E ele começou a perturbar a humanidade. Jó é uma mentira. Quem é que tentou Jó? Ninguém tentou Jó. Jó não foi tentado, Jó foi provado. Olha ali, eu não vou citar para não tomar muito tempo, mas no capítulo 1, versículo 16, vindo um homem correndo e diz: fogo de Deus desceu do céu e destruiu a casa, destruiu o camelo, e assim por diante. Depois você olha no capítulo 1 de Jó e versículo 21, Jó dizendo: Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja Deus por tudo. Como foi o diabo? O diabo tem algum poder para tirar alguma coisa de alguém? Se o diabo é um adjetivo, esse ser não existe. Esse ser criado de cauda, que fizeram no século XI, de chifre, de rabo, de asa de morcego, né, de escama, pé de boi. Isso é para trazer medo para o mundo. O mundo tanto faz ser religioso como não religioso, mas enquanto diabo é aquele que acusa. Satanás é aquele que opõe na vida de uma pessoa. Jesus foi tentado pelo diabo. Como Jesus foi tentado pelo diabo? Lá do capítulo 4 de Mateus. Jesus foi levado pelo Espírito. Mas que Espírito que levou Jesus? Quem é? Jesus é o próprio Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Jesus Cristo, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é que pode tentar? No capítulo 1, ali de Tiago, e no versículo 13, a ninguém Deus tenta, Deus não tenta ninguém. E nem mesmo no versículo 14, Deus não pode ser tentado pelo mal. Ninguém tenta Deus. Como o diabo ia tentar Deus? Isso não existe. Você olha para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Ninguém é tentado pelo mal. É a carne que nos tenta. Por isso que Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 8, o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. E que diabo é esse? A própria carne do homem. O mundo tem 8 bilhões de habitantes. Existe 8 bilhões de diabo. Em volta, a nossa carne. É isso. Olha para Gálatas capítulo 5, versículo 17, 18, 19, 20, você vai entender que todo mal procede da carne. Ah, feitiçaria é a obra do diabo. Feitiçaria é da carne. Assassinato é da carne. Prostituição, tudo procede da carne. Nada procede de um outro ser senão a própria carne. Então você olha para a Bíblia, olha para este livro. O que foi que o apóstolo Paulo disse àqueles dois jovens que andavam com a sua própria madraça no capítulo 5 de Coríntios, de 1 Coríntios? Ali no versículo 2, 3, você encontra que Paulo diz: eu entrego esses dois nas mãos de Satanás. Mas no dia da vinda de Cristo, eles serão salvos. Eles vão ser salvos. Como você entende isso? Será que eu preciso te explicar o que é Satanás?
Então ele estava vivendo na carne. É a sua própria carne, desejo carnal. E Paulo diz, eu entrego ele nas mãos de Satanás. Mas no dia que eles morrer, ou no dia da vinda, se é que eles morressem antes, estavam salvos. Porque o que se salva é o Espírito, o que está lá dentro. Porque no capítulo 4 de segunda carta de Coríntios, ainda que o homem exterior se corrompe, o homem interior não se corrompe. Porque o que vai é o Espírito. Se o Espírito é de Deus, Romanos 8 e 9, se o Espírito é de Deus, esse é de Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas se você foi determinado por Deus, como disse ali no capítulo 6 de João, versículo 36 e 37, todos quanto vêm a mim, todos quanto o Pai me dá, vêm a mim, e os que vêm a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe esse negócio, perder a salvação, perder a vida eterna, não existe. Então para com esses negócios de diabo, porque o diabo entrou, porque o diabo fez, porque o diabo. Aonde está o diabo? Está dentro de você. O diabo é você. A sua própria carne é o verdadeiro diabo. Você vê pai estrupar filho, pai queimar filho, pai vive com a esposa, te amo, de repente ele mata ela e põe fogo. O que o homem é capaz de fazer, a crueldade, isso é o quê? Um verdadeiro diabo. Então, meu irmão, não pense que existe um ser que tem um poder para fazer alguma coisa, que não existe esse ser. Aí você pode dizer assim, mas irmão Nilson, e esses espíritos que vivem aí, e tal, manifestando dentro dessas igrejas, desses centros, de tal, o que Deus disse lá em Tessalonicenses, parece que no capítulo 2 de Tessalonicenses, e versículo 11, que Deus permite o espírito do erro no meio do seu povo para que os que são da verdade se manifestem. Deus tem espírito que se reveste de carne. Está lá no capítulo 2 e versículo 14 de Hebreus. Assim como os filhos de Deus têm participação de sangue e carne, assim também o próprio Jesus teve. Então, o nosso espírito é filho de Deus, mas a nossa carne não é filho de Deus. Então não existe. Então Deus desceu em Saul um espírito vindo da parte de Deus. Está lá em Samuel, capítulo 16, versículo 15. O espírito veio e manifestou em Saul, não dava tranquilidade, paz para Saul. Depois nós olhamos ali em 22 ali de Reis, no versículo 20 até o 21, 22, você encontra que Deus diz, quem vai induzir Acabe? Acabe não queria ir na guerra. Surgiu um espírito. Era o Espírito Santo? Não. Um espírito surgiu diante de Deus. Eu irei e vou induzir Acabe. De que forma? Eu serei um espírito de mentira na boca do teu profeta. Deus falou, vai e faça. Ele veio e mentiu. Trouxe mentira na boca dos profetas. Quando Saul estava perturbado, porque Samuel tinha morrido, Saul não conseguia mais encontrar com Deus. O que fez Saul? Foi se inclinar perante uma feiticeira, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E que espírito era esse? E o que o espírito falou? Era o Espírito Santo? Não. E o que esse espírito falou? Cumpriu na vida de Saul. Saul e seus 3 filhos foi morto no outro dia. Tu e seus 3 filhos estarás comigo no Monte Gilboa. E aconteceu. Então, irmão, existe espírito como lá no capítulo 28, para me terminar, no capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 16 em diante, você vai encontrar que Deus ia colocar sobre o povo, a nação de Israel, espírito de medo, espírito de escândalo, espíritos horríveis no meio do povo, por causa do pecado
da desobediência desse povo. Isso foi dito lá em Deuteronômio, capítulo 28, sobre a maldição que viria sobre Jerusalém. E essa maldição continua até os dias de hoje, porque as chamadas religiões pegaram tudo o que não era para ser pego. Pegou as leis de Moisés, tudo que Deus tirou, porque o fim da lei foi Cristo. Romanos 10, versículo 4. Mas eles pegaram e trouxeram de volta. E puseram aí. Então, por isso que nós vemos esses espíritos que manifesta. Aí dentro está em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 16 em diante. Começa a ler, você vai entender que é permissão de Deus, que é Deus quem coloca. Deus, ele é pai dos espíritos, ele não é pai da carne. Há espírito que ele permite que se reviste de carne, conforme Jó capítulo 10, versículo 11. O meu espírito foi revestido de pele, de carne, de ossos, de tendão. Você vai até o versículo 15, você vai entender que o espírito se reveste quando Deus quer. Mas Deus, ele é pai do espírito. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Deus, ele é pai do espírito. Deus, ele é pai do espírito, ele não é pai da sua carne biológica. Então, meu irmão, fique com esta palavra. Você pode entender que não há um ser. Esse ser é um adjetivo criado pela religião. Você pode descansar em paz, porque existe espírito, existe. Espíritos estão aí, mas esse espírito não pode tentar ninguém, senão somente aqueles pela qual Deus permite. Todos os espíritos procedem de Deus. É Deus quem fez com quem os espíritos veio sobre o endemoniado de Gadareno, porque nada acontece por acaso. Todos os espíritos que se manifestou em Mateus, Marcos, Lucas e João, no tempo de Jesus de Nazaré, que viveu por 33 anos e meio aqui na terra, mas seu ministério foi um ministério curto de 3 anos e meio, se manifestou esses espíritos, porque já estava em Deuteronômio capítulo 28, e versículo 16 em diante. Meu irmão, se você gostou dessa palavra, fica com esta palavra. Que Deus continue derramando da graça sobre a sua vida. Curte essa mensagem. Inscreva no meu canal. E Deus estará confirmando graça sobre a graça na sua vida. Mais e mais. Estou dando a resposta do que você perguntou, aonde está os espíritos sem carne, sem corpo, é também criação de Deus. Fique com esta palavra, que Deus te conceda graça e paz. Goodbye, goodbye. Tchau, tchau.